No período fetal, a taxa de crescimento, bem como o ganho de peso do feto, são significativos. Nesse momento, expressa-se também a diferenciação dos tecidos, órgãos e sistemas. Quando pensamos clinicamente, o período gestacional é dividido em 3 trimestres, sendo que, ao fim do primeiro trimestre, que compreende o intervalo da primeira à 11ª semanas após a fecundação, onde já se formaram todos os principais sistemas, a estimativa da idade fetal é feita pelo comprimento do topo da cabeça até as nádegas, enquanto que, nos 2 últimos trimestres, a estimativa é feita pela identificação de várias estruturas. Bem, no segundo trimestre, compreendido do intervalo da 12ª à 24ª semanas pós-fecundação, o feto pode sobreviver caso nasça prematuro. E, se este for o caso, esse bebê precisará de cuidados específicos, pois a prematuridade é uma das causas mais comuns de morbidez e morte perinatal. Assim sendo, no terceiro trimestre, temos o chamado período de amadurecimento. Durante a nona semana, o feto apresenta cabeça grande e arredondada, face larga, olhos na posição anterolateral da face, as orelhas apresentam implantação baixa e as pálpebras estão fechadas. Os dedos já estão individualizados, as pernas são curtas e as coxas pequenas. Nesse momento, o fígado é o principal órgão formador e desenvolvedor das células sanguíneas, e o intestino encontra-se na parte proximal do cordão umbilical. A genitália externa ainda não está diferenciada. No decorrer da 10ª e 11ª semana, surgem evidências de movimentos de sucção, respostas a estímulos externos, formação das impressões digitais, como também o desenvolvimento inicial das unhas das mãos, e observa-se o retorno do intestino ao abdômen. Nesse estágio, há a formação definitiva dos rins e, por conseguinte, forma-se urina. No decorrer da 12ª semana, 3 meses de gravidez, já é possível saber o sexo do bebê. É neste momento em que o baço passa a formar e desenvolver as células sanguíneas. Os membros superiores quase atingem seu tamanho final, mas os inferiores ainda são curtos. É também o início da ossificação e o pescoço do feto se encontra bem definido. Na próxima sucessão de eventos estruturais, a 14ª semana, a cabeça se encontra ereta, os olhos movem-se lentamente e, finalmente, temos os membros inferiores bem desenvolvidos. Aqui inicia-se o desenvolvimento das unhas dos pés, bem como o movimento coordenado dos membros, ainda não percebidos pela mãe, mas são visíveis na ultrassonografia. No ínterim da 16ª semana, os ossos já são visíveis na ultrassonografia. Os olhos situam-se na posição anterior da face e o pavilhão auricular, orelha externa, destaca-se na cabeça. Membros inferiores mais compridos e o bebê reage com surpresa ao toque do seu. Para os fetos femininos é o momento em que os ovários já são diferenciados e já contêm folículos primordiais com ovogônias. Logo em seguida, durante a 18ª semana, a mãe já sente os movimentos do feto, que encontra-se coberto por verniz caseoso que o protege da exposição constante ao líquido amniótico. Nos fetos femininos, o útero já está formado. Características da 20ª semana são cabelo e sobrancelhas visíveis, pele fina e translúcida, lanugo cobrindo todo o corpo do feto. O mesmo já ouve perfeitamente a voz da mãe. A maioria dos dentes de leite já estão feitos. As células nervosas acabaram de se multiplicar. A partir de agora, o cérebro aumenta 90 gramas por mês. Há a formação da gordura parda, local de produção de calor, principalmente no recém-nascido. E para fetos masculinos, os testículos começam a descer. Nas semanas 21ª e 22ª, os olhos realizam movimentos rápidos e há a resposta do piscar com sobressalto. Nesse momento, a pele do bebê é enrugada e avermelhada. O corpo é magro e as células epiteliais secretoras dos septos interalveolares do pulmão já estão sendo secretadas.
Agora, por volta dos 6 meses de gravidez, 24 e 26 semanas, o surfactante é secretado pelo pulmão. As unhas das mãos já estão presentes e o corpo do feto é magro. Os olhos se encontram parcialmente abertos, os cílios se fazem presentes e as unhas dos pés tornam-se visíveis. Posteriormente, na 28ª semana, os olhos já estão abertos, a pele levemente enrugada, os cabelos em boa quantidade, pequena quantidade de gordura, e a medula óssea realiza a hematopoese e a eritropoese. Já na 32ª semana, o feto é menos vulnerável aos efeitos teratogênicos das drogas, vírus e radiação, mas esses fatores podem interferir com o desenvolvimento funcional normal, sobretudo do cérebro e dos olhos, e as unhas das mãos nas pontas dos dedos. Ao longo da 36ª semana, que o mesmo começa a ter um corpo mais gorduchinho, a pele perde o nalugo e a verniz caseosa. A circunferência da cabeça e abdômen são quase iguais. Os membros estão flexionados e as mãos firmemente fechadas. Para os fetos femininos, grandes lábios já estão formados e para os masculinos, os testículos já estão na bolsa escrotal. Progredindo para os 9 meses, decorrer da 38ª e 42ª semana, e sob estas condições o feto está pronto para nascer no tempo ideal, apresentando pele rosa e opaca, presença de cabelos, cílios e sobrancelhas, com tórax saliente, as mamas em protrusão e unhas grandes. Contudo, se o mesmo chegar à 42ª semana na barriga da mãe, certamente estará com o corpo magro, pele descamada, unhas longas, cabeça desproporcional e já estará liberando o mecônio, pois este é o chamado pós-datismo. Para calcular a data provável do parto, as mamães ansiosas podem recorrer à regra de Nejo. Para isso, é necessário diminuir 3 meses da data da última menstruação e, ao resultado, somar 1 ano e 7 dias. Aí é só se preparar. O crescimento fetal é influenciado por vários fatores. Os que atuam durante toda a gravidez, como os teratógenos, tendem a produzir um retardo no crescimento intrauterino. O bebê nasce menor e com peso menor do que o esperado para a data. Já os fatores que atuam só no último trimestre, como por exemplo a alimentação da mãe, se for deficiente, acaba produzindo um feto, um recém-nascido, com um baixo peso, mas o tamanho ideal, um CR normal. Existem vários procedimentos para avaliação do estado fetal. Entre eles estão a ultrassonografia,
uma técnica utilizada para visualizar o feto, a amniocentese diagnóstica, a amostragem de vilosidades coriônicas, a cultura de células e a amostra de sangue por pulsão percutânea do cordão umbilical, a imagem por ressonância magnética, o monitoramento fetal e a dosagem de alfa-fetoproteína.